Inicialmente, pode parecer que o que eu vou falar aqui é extremamente óbvio. Porém, existem alguns óbvios que têm que ser ditos e, às vezes, você não está fazendo o óbvio. Hoje eu queria dizer que existe a possibilidade de você não estar fazendo os exercícios de estudo para concurso público da melhor forma que você poderia fazer. E aí você pode pensar: não é possível, né? Eu sei que eu não sou o melhor do mundo, mas fazer exercício errado não tem o que errar. Eu acho a alternativa certa, marco e vou pro próximo. Não existe um grande segredo por trás disso. Mas é uma coisa simples que às vezes a gente não acaba fazendo, porque a gente mede a nossa evolução e o nosso rendimento muito baseado em números. Por exemplo, o número de exercícios que você resolveu. E aí você resolve os exercícios correndo e você não extrai todo o conhecimento que você conseguiria extrair daquele exercício. Eu vou te dar 2 dicas principais do que você pode mudar na forma que você resolve exercícios e faz suas revisões, que eu tenho certeza que a longo prazo vão mudar muito os resultados. E eu digo isso porque eu fiz isso quando eu estava me preparando e, além de ter sido aprovado em 3 concursos, em 2 deles eu passei com mais de 90% de acerto. Então eu estava fazendo os exercícios de uma forma que eu conseguia extrair muito aprendizado daqueles exercícios, muita prática, muita revisão. É muito comum que as bancas façam um exercício, só que dentro daquele exercício, cada alternativa aborda um assunto diferente. Então, numa prova de processo civil, a questão não precisa ser inteira sobre impedimento e suspeição. Pode ser que alguns assuntos de processo civil estejam misturados nas alternativas. E aí, o que acontece? Você lê a alternativa A, ela tá errada. Você lê a alternativa B, ela tá errada. Aí a C tá certa, você assinala, olha no gabarito, C tá certo, você passa pra próxima. Você não analisou as alternativas D e E. Na prova, às vezes a gente faz isso porque a gente quer ter certeza, não perder uma questão de bobeira, mas na hora do treino é comum que a gente não faça. E eu estou aqui para te dizer, não faça isso. Leia todas as alternativas e corrija todas as alternativas. Por quê? Porque essa questão que você está fazendo, a letra C era certa, a B, a D e a E eram erradas. Só que em outra questão, pode ser que aquela alternativa E seja a alternativa correta. E aí o que acontece? Você vai ter que esperar aparecer outro exercício que pode ou não pode ter a matéria que estava sendo abordada na alternativa E nele, sendo que você já podia ter revisado aquela matéria no exercício que você já fez. Então você tem ali 5 oportunidades de revisar 5 pontos diferentes da matéria em um exercício, e às vezes você só revisa 2, porque a certa era B, entendeu? E você acaba fazendo isso só quando a certa é a E, porque aí você teve que ler todas antes de chegar nela. Mas cara, a longo prazo isso faz muita diferença, é sério, confia em mim, por favor. Eu fiz isso e eu vi diferença. Eu vi muita diferença em corrigir todas as alternativas sempre. Eu imprimia o material no começo, eu tinha as apostilas físicas e depois eu comecei a estudar no tablet. Então eu sempre tive a oportunidade de rabiscar. E aí eu ia ler na alternativa e quando eu via que ela estava errada, eu fazia um risco na palavra ou no número que estava errada e já escrevia o correto em cima. E eu ia fazendo isso para todas as alternativas. Cara, se você fizer isso mentalmente, tá tudo bem também. Você lê e você fala, é essa palavra que tá errada, é esse o prazo que estava errado. A longo prazo você treina muito mais, você pratica muito mais, de verdade. Pode fazer o teste. Estuda alguns dias fazendo assim, é óbvio que você vai resolver menos questões, mas não adianta você fazer trocentas questões e você tá extraindo um conhecimento ali de 20% do que você podia estar retirando daquilo ali. É meio que um desperdício. E muitas vezes também é comum que as pessoas não refaçam as questões que elas já fizeram. O cara vai fazer um filtro lá no site do T-Concursos ou no Tec Concursos e ele tira as questões que ele já fez. Então você não vai revisar as questões que você já fez. Eu revisava, mas enfim, tem gente que não revisa. Tenta sempre extrair o máximo. Corrija todas as alternativas, mesmo as que você já sabe que estão erradas, porque você já achou a alternativa certa. O que é comum de acontecer? E aí eu vou entrar na questão de como eu fazia a correção do meu simulado, que é a segunda dica que eu quero dar pra você. Eu fazia simulado toda semana, ou pelo menos tentava fazer toda semana. E aí, cara, tinha questão que eu acertava, porque eu achava a certa, só que tipo assim, a C tava certa, a D ela tava errada, só que eu não sabia por que ela tava errada. Eu olhava ali, eu falava, cara, eu não lembro, tipo, não lembro qual que é esse prazo. Eu sei que eu acertei a questão, porque o que eu li na C era uma certeza, só que essa D, eu tô lendo ela aqui e eu não sei o que tá errado. Então, quando eu ia fazer a correção do meu simulado depois, eu não ia lá, não, vou corrigir as questões que eu errei. Não, porque a questão 29 eu acertei. Só que eu acertei sem entender 2 alternativas que estavam ali. Então, eu tenho que ser sincero comigo mesmo e na hora que eu vou fazer a correção, eu corrigi as alternativas que eu não sabia o que era. E não adianta você se enganar, cara. Depois aquilo ali cai na prova, você vai bater o olho e falar,
E aí você vai se arrepender, porque você sabe que você viu aquilo e você não parou pra ver o que era realmente. Você não parou pra estudar aquilo com cuidado, e aí caiu aquela matéria na sua prova, que tá dentro do edital, então pode acontecer. E aí você vai ficar, porra, se sentindo muito mal. Eu não gostaria que isso acontecesse com você. Eu cuidei bastante pra isso não acontecer comigo. E assim, inevitavelmente vai acontecer, porque vai cair matéria, você vai saber que você estudou e não vai lembrar. É normal, né? Senão todo mundo gabaritaria todas as provas. Mas faça esse estudo das questões com um pouco mais de cuidado. Sempre corrija todas as alternativas, e quando você acertar uma questão no simulado, na lista de questões, que você acertou, mas você não sabia por que as outras alternativas estavam erradas, pesquise, vai lá, procura, abre a teoria, olha, porque não adianta você falar, ah, mas eu acertei, beleza, cara, mas a alternativa que tá errada nessa questão pode ser a alternativa certa de outra questão. A matéria, às vezes, depois que você faz muitas questões, ela fica fechada ali num cerco que a banca não tem pra onde fugir, então vai ser sempre as mesmas coisas que vão ser abordadas. E, por exemplo, a VUNESP, um edital como o TJSP, ela repete muito a matéria que ela cobra. Nossa, as questões repetem muito, as questões são extremamente parecidas, elas têm sempre o mesmo modelo, assim, elas sempre abordam os mesmos pontos, então é muito importante que você tenha essa abordagem de fazer essa correção a mais. Você vai conseguir extrair mais conhecimento de um material que você já tem, e a longo prazo, a quantidade de revisão que você vai ter feito dos pontos vai ter sido muito maior. Se você faz isso, ou se você conhece alguém que faz, ou se você acha que você deveria fazer, compartilha comigo aqui nos comentários. Eu gosto bastante de conversar com vocês sobre as coisas que eu posto aqui. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.